Você se pegou pensando em alguém que já se foi, e de repente um pardal se atirou contra a janela, ou talvez tenha despertado às 3 da madrugada, com um pensamento insistente sobre aquela decisão crucial. E ao abrir a cortina na manhã seguinte, lá estava ele, um bem-te-vi pousado no parapeito, fixando o olhar em você, como se pudesse ler a sua alma. Mera coincidência? Rudolf Steiner, um visionário à frente de seu tempo, desvendou um segredo que permanece oculto para a maioria. Um conhecimento que, ao ser absorvido, transforma a maneira como você percebe a própria existência. Os pássaros não surgem ao acaso. Eles são portadores de mensagens, mas não no sentido poético e vago que nos ensinaram. São mensageiros literais, ferramentas físicas, instrumentos sutis utilizados pelo seu anjo da guarda para alertá-lo, protegê-lo e guiá-lo nos momentos cruciais de sua jornada espiritual. E há mais. O instante exato em que o pássaro surge, o pensamento que o consumia naquele segundo preciso, a tonalidade de suas penas, o canto que ecoou no ar, cada detalhe compõe uma linguagem codificada, um código que Steiner decifrou e que você está prestes a dominar. Mas, antes de prosseguirmos, preciso alertá-lo sobre algo fundamental. Uma vez desvendado este mistério, a ignorância se torna impossível. Você começará a enxergar e, ao enxergar, perceberá que nunca esteve sozinho. Nunca. Alguma vez você se sentiu completamente desorientado em sua jornada espiritual? Aquele vazio angustiante, a dúvida constante sobre estar seguindo o caminho correto, aquela solidão esmagadora, a sensação de caminhar sozinho enquanto o mundo ao seu redor vive no piloto automático? Existe uma dor singular, reservada àqueles que despertam para a espiritualidade. A dor de perceber verdades que escapam aos olhos da maioria. A dor de questionar tudo, de rejeitar as respostas superficiais e pré-fabricadas que a sociedade impõe. A dor de se sentir um estrangeiro em sua própria vida. E o pior de tudo, a inevitável onda de dúvida. Será que estou perdendo o juízo? Será que os sinais que percebo são meras projeções da minha mente, desesperada por encontrar padrões onde não há nada? Será que estou inventando significados para aplacar o medo da insignificância? O horror de reduzir a existência a uma rotina vazia, trabalhar, pagar boletos e, inevitavelmente, morrer. Essa é a sua dor. Agora, eu sei. E estou aqui para mostrar algo que dissipará essa dúvida de uma vez por todas. Rudolf Steiner revelou, nas palestras secretas de Dornach entre 1919 e 1923, algo que ele chamou de comunicação das hierarquias através dos reinos inferiores. Ele disse que as hierarquias espirituais, que são os níveis de consciência acima da humanidade, anjos, arcanjos, arqueus, não podem intervir diretamente na nossa realidade física. Por quê? Por causa de uma lei cósmica absoluta, livre-arbítrio, mas eles encontraram uma forma de contornar essa lei, sem violá-la. Eles usam intermediários, e os pássaros são um dos principais. Por que os pássaros? Porque os pássaros têm uma característica única no reino animal. Eles transitam entre 3 elementos: terra, quando pousam, água, quando bebem e se banham, e ar, quando voam. 3 elementos, 3 planos de existência: físico, astral e etérico. Steiner explicou que o corpo etérico dos pássaros é extremamente permeável, muito mais do que o dos mamíferos. Isso significa que eles podem ser impressionados facilmente por impulsos vindos do plano astral. Seu anjo da guarda, que existe no plano astral superior, consegue imprimir um impulso no corpo etérico de um pássaro, e esse pássaro, sem saber conscientemente por quê,
Vai ser movido a fazer algo específico, voar até você, pousar na sua janela, cantar naquele exato momento. Mas não para por aí. O seu corpo etérico também está constantemente emitindo uma frequência. Quando você está pensando em algo importante, quando você está num momento de decisão crítica, quando você está prestes a cometer um erro kármico grave, ou quando você acabou de fazer algo que está alinhado com a sua missão espiritual, o seu corpo etérico muda de frequência. Ele vibra diferente, e o seu anjo da guarda percebe isso, na mesma hora. Aí ele faz o quê? Ele encontra o pássaro mais próximo de você, e ele imprime naquele pássaro um impulso etérico. O pássaro sente uma atração inexplicável. Ele não sabe por quê, mas ele precisa voar até você. Ele precisa pousar perto de você. Ele precisa te olhar. E no momento em que os olhos dele cruzam com os seus, acontece algo invisível. Uma transferência de informação etérica. Você não escuta palavras, você não vê imagens, mas algo dentro de você sabe, você sente. Uma confirmação, um alívio, uma certeza inexplicável. Ou, às vezes, um aperto no peito, um aviso: pare, não faça isso. Steiner chamava isso de sussurro etérico mediado. O anjo sussurra através do pássaro, e o seu eu superior, que está conectado ao seu corpo etérico, capta, mas o seu ego inferior, a sua mente racional, não entende. Então, ela descarta como coincidência. E é aí que você perde a mensagem. Deixa eu te contar uma história real que Steiner documentou. Tinha um membro da Sociedade Antroposófica em Berlim, em 1921. Vou chamar ele de Ricardo. Ricardo estava prestes a fazer um investimento financeiro grande. Ele ia vender a casa da família, que era dele há gerações, para investir num negócio que parecia promissor. A decisão estava tomada. Ele ia assinar o contrato na segunda-feira. No domingo de manhã, Ricardo acordou cedo. Ele estava ansioso. Aquela ansiedade de quem sabe que está prestes a mudar tudo. Ele saiu para caminhar no parque perto da casa dele. E enquanto ele caminhava, ele viu um corvo. O corvo estava parado no meio do caminho, olhando para ele. Ricardo parou. Os dois ficaram se olhando por uns 15 segundos. Ricardo sentiu algo estranho, uma pressão no peito, um desconforto, mas ele ignorou. É só um corvo. Continuou caminhando. O corvo voou. Pousou na frente dele de novo. Ricardo parou de novo. O corvo o olhou de novo. Dessa vez, Ricardo sentiu um calafrio, um medo inexplicável. Ele não sabia por quê, mas a mente racional dele falou mais alto. Isso é ridículo. É só um pássaro. Ele deu a volta no corvo e foi embora. Na segunda-feira, Ricardo assinou o contrato, vendeu a casa, investiu tudo no tal negócio. Em 3 meses, o negócio faliu. Era uma fraude. Ricardo perdeu tudo. A casa da família, as economias de uma vida, tudo. Anos depois, quando ele conheceu a antroposofia e os ensinamentos de Steiner, ele entendeu. O corvo não estava ali por acaso. O corvo foi enviado. O anjo guardião dele tentou avisá-lo 2 vezes e ele ignorou 2 vezes. Agora você pode estar pensando, mas como eu sei que não é só paranoia? Como eu sei que eu não estou inventando significado onde não tem? Essa é a pergunta certa. Steiner respondeu isso. Ele disse que tem 3 sinais que diferenciam uma comunicação genuína das hierarquias, de uma projeção do seu ego. Primeiro sinal: timing impossível. O pássaro aparece num momento tão específico, tão preciso, que seria estatisticamente impossível ser coincidência. Você estava imerso em um pensamento específico, uma dúvida te consumia. E naquele segundo exato, um pássaro surge. Esse é o segundo sinal.
uma sensação física no corpo. Não é uma emoção mental. É uma sensação física, um arrepio que percorre a espinha, um aperto no peito que te sufoca, um formigamento repentino, um calor súbito. Isso acontece porque o seu corpo etérico, a sua aura, está reagindo ao contato com a impressão, com a presença do seu anjo. E o terceiro sinal, clareza posterior. Depois que o pássaro se vai, você sente uma clareza sobre algo que antes te deixava confuso, ou ao contrário. Sente uma inquietação sobre algo que você achava que estava absolutamente certo. Essa clareza, essa intuição, não vem da sua mente racional. Ela vem do seu eu superior, que recebeu a mensagem e está te transmitindo, como um download direto para a sua alma. Se esses três sinais estão presentes simultaneamente, não é mera coincidência, é comunicação direta, mas existe algo ainda mais profundo nisso tudo. Algo que Rudolf Steiner revelou e que eu preciso compartilhar com você. Cada tipo de pássaro carrega uma frequência específica, e cada frequência está conectada a uma hierarquia espiritual diferente. É como se cada espécie fosse um canal de comunicação único. Deixe-me explicar. Anjos são a primeira hierarquia acima da humanidade. Eles trabalham diretamente com você, com a sua alma individual, com o seu karma pessoal. Seus anjos da guarda usam pássaros pequenos, pardais saltitantes, pintacilgos coloridos, beija-flores vibrantes, roxinóis melodiosos, pássaros que cantam canções delicadas. Por quê? Porque a mensagem deles é sutil, é sobre o seu cotidiano, é sobre decisões pequenas, mas que têm consequências enormes. É sobre relacionamentos, sobre as escolhas diárias que moldam o seu destino. Arcanjos são a segunda hierarquia. Eles trabalham com grupos, com povos, com missões coletivas. Arcanjos usam pássaros maiores, pombas brancas, gaivotas planando sobre o mar, garças majestosas, pássaros que voam em bando, pássaros que cruzam grandes distâncias. Por quê? Porque a mensagem deles é sobre a sua missão no coletivo, é sobre como você está servindo ou deixando de servir, é sobre o seu papel na transformação do mundo. Mas calma, porque agora vem a parte que vai mexer com você de verdade. Arqueus são a terceira hierarquia. Eles trabalham com eras, com ciclos cósmicos, com o destino da humanidade inteira ao longo de milênios. Arqueus raramente se comunicam diretamente com humanos individuais. Mas, quando o fazem, eles usam aves de rapina, águias imponentes, falcões velozes, corujas misteriosas, especialmente corujas. Se uma coruja aparece para você, preste muita atenção, porque a mensagem não é sobre você, é sobre algo muito maior, é sobre um ponto de virada crucial na sua alma, é sobre uma iniciação que está prestes a acontecer, é sobre o fim de um ciclo e o começo de outro. Corujas são mensageiras da morte, mas não da morte física, a morte do ego, a morte da ilusão, o despertar. Rudolf Steiner contou sobre uma aluna dele, lá em Dornach, na Suíça, que viu uma coruja 3 noites seguidas, sempre à meia-noite em ponto, sempre no mesmo lugar. Ela ficou apavorada, achou que era um presságio de morte iminente. Desesperada, ela procurou Steiner. Ele disse algo que mudou a vida dela para sempre. A coruja não está anunciando sua morte física, ela está anunciando a morte do seu ego inferior. Você está prestes a atravessar um portal que não tem volta. Do outro lado desse portal, você não será mais a mesma pessoa. Você vai enxergar coisas que não pode desver. E quando você atravessar, sua vida vai mudar completamente. Pessoas vão sair,
Situações vão desmoronar. Tudo que era falso vai cair. A aluna confiou. Atravessou o portal e Steiner estava certíssimo. Em 6 meses, ela perdeu o emprego. O casamento acabou em ruínas. Ela se afastou de todos os amigos. Mas ela disse que foi a melhor coisa que aconteceu com ela. Porque, pela primeira vez na vida, ela estava vivendo a verdade dela. Não a mentira que a sociedade queria que ela vivesse. Essa é a mensagem da coruja. Morte e renascimento. Mas e os corvos? Aqueles que apareceram para Ricardo, os corvos são diferentes. Eles não são mensageiros dos anjos, nem dos arcanjos, nem dos arqueus. Corvos são mensageiros de Ahriman. Ou melhor, eles são usados por Ahriman para confundir você, para te desorientar. Deixe-me explicar quem é Ahriman. Ahriman é uma força cósmica, uma entidade que Rudolf Steiner revelou. Ahriman quer materializar a consciência humana. Ele quer que você acredite que só existe o mundo físico, que tudo é matéria, que não existe alma, não existe espírito, não existe nada além do que os seus 5 sentidos captam. Ahriman sabe que, se você começar a perceber as mensagens do seu anjo da guarda, você vai despertar. E ele não quer isso. Então, o que ele faz? Ele usa corvos. Mas por que corvos? Porque corvos são pássaros de rapina. Eles se alimentam de morte. Eles têm uma frequência pesada. Uma frequência que ressoa com medo, com dúvida, com desespero. Quando um corvo aparece para você, existem 2 possibilidades. Ou é um aviso genuíno do seu anjo da guarda, usando o corvo como último recurso, porque você não está prestando atenção nos sinais sutis. Ou é Ahriman tentando te paralisar com medo, te imobilizar. Como você diferencia? Steiner ensinou isso. Se você sente medo paralisante, se você sente desespero profundo, se você sente que não tem saída, está preso em um beco sem saída, é Ahriman. Mas se você sente um desconforto que te move para a ação, se você sente uma urgência de repensar algo, se você sente clareza, apesar do medo, é o seu anjo te guiando. O anjo nunca paralisa. Ahriman sempre paralisa. Ricardo sentiu medo paralisante? Não. Ele sentiu um desconforto que o fez questionar. Mas ele ignorou e pagou o preço. Agora, existe outra força que você precisa conhecer. Lúcifer. Lúcifer é o oposto de Ahriman. Se Ahriman quer te prender no material, Lúcifer quer te perder no espiritual. Ele quer que você flutue, que você fique só na fantasia, que você ache que tudo é sinal, que tudo é mensagem, que você é especial, que você é iluminado. Lúcifer usa pássaros exóticos, papagaios coloridos, araras vibrantes, pavões deslumbrantes, pássaros chamativos, pássaros que chamam atenção. E quando você vê um desses, Lúcifer sussurra no seu ouvido. Você é escolhido, você é diferente, você é superior aos outros, e aí você infla. Seu ego espiritual cresce. Você começa a achar que sabe mais do que todo mundo. Você começa a julgar os outros por não estarem despertos como você. Você começa a se isolar, não por proteção espiritual, mas por arrogância. Essa é a armadilha luciférica. O Cristo cósmico é o ponto de equilíbrio entre Ahriman e Lúcifer. Cristo é a verdade que não te prende no material e não te perde no espiritual. Cristo é a consciência que te mantém ancorado no físico, enquanto conectado ao espiritual. E quando você está em equilíbrio crístico, você percebe as mensagens dos pássaros, sem paranoia e sem arrogância. Você simplesmente sabe. Agora, deixe-me te mostrar algo que vai mudar tudo.
Steiner revelou um método para você ativar conscientemente essa comunicação com seu anjo da guarda, através dos pássaros. Não é só esperar passivamente que eles apareçam. Você pode chamar, você pode atrair a mensagem que precisa. Mas antes de eu te ensinar isso, eu preciso te dizer uma coisa muito importante. O conhecimento que você está recebendo agora não é comum. Isso não está em livro de autoajuda barato. Isso não está em canal genérico de espiritualidade New Age. Isso é antroposofia pura. Ciência espiritual que Rudolf Steiner levou anos pesquisando, testando, validando. E eu poderia facilmente vender um curso sobre isso, cobrar caro, transformar em produto. Mas eu não faço isso. Por quê? Porque essa verdade precisa ser acessível. Essa verdade precisa chegar em quem realmente está buscando despertar, e não em quem tem dinheiro para comprar informação. Mas eu vou ser honesto com você. Produzir conteúdo assim tem um custo. Pesquisa profunda, tempo, dedicação, coragem de falar verdades que incomodam. E o Super Thanks ali embaixo é a forma que você tem de dizer: eu quero que esse conhecimento continue. Eu quero que mais pessoas tenham acesso a isso. Eu quero fazer parte de quem mantém a verdade de Rudolf Steiner viva. Não é obrigação, nunca vai ser. Mas se isso tocou você, se isso mudou algo em você, considera. Porque quando você apoia, você não está só me ajudando. Você está ajudando a próxima pessoa que vai cair nesse vídeo no momento exato em que ela mais precisa. Agora vamos ao método. Steiner chamava isso de invocação etérica através do reino alado. Tem 4 passos. Primeiro passo, silêncio interior. Você precisa silenciar o corpo astral inferior. Aquele corpo que fica cheio de pensamentos caóticos, preocupações, medos, desejos. Senta num lugar silencioso, fecha os olhos e observa os pensamentos passando sem se apegar a nenhum. Só observa. Por 7 minutos. Isso cria um vazio luminoso, um espaço onde a comunicação pode acontecer. Segundo passo, ancoragem no coração espiritual. Leva a atenção para o centro do peito, não o coração físico. O coração espiritual, que fica um pouco acima. Respira conscientemente. 4 tempos inspirando, 4 tempos segurando, 4 tempos expirando, 4 tempos vazio. Repete isso 7 vezes. Isso alinha os 4 corpos: físico, etérico, astral e eu superior. Terceiro passo, chamado silencioso. Sem falar em voz alta, você chama internamente o seu anjo guardião. Não precisa saber o nome dele. O anjo sabe quem você é. Você diz internamente algo assim: anjo que me acompanha através das encarnações. Eu abro meu campo etérico para receber tua orientação. Usa os mensageiros que forem necessários. Eu estou pronto para ouvir. Isso não é súplica, é declaração. Você não está pedindo, você está autorizando. Quarto passo, abertura ao sinal. Você abre os olhos. E nos próximos 3 dias, você presta atenção. Pássaros vão aparecer, pode ser na janela, pode ser no caminho, pode ser num lugar inusitado. Quando aparecer, para, olha para ele, faz contato visual e pergunta internamente: qual é a mensagem? Não espera uma voz, não espera uma revelação dramática, espera uma impressão, um sentimento, uma clareza sobre algo que você estava confuso. Pode vir na hora, pode vir horas depois, pode vir num sonho naquela noite. Mas vai vir. Steiner testou isso com dezenas de alunos e funcionou com todos, sem exceção. Por quê? Porque o anjo sempre esteve tentando se comunicar. O problema nunca foi o anjo. O problema sempre foi você não estar receptivo. Agora você está.
Mas tem um detalhe importante. Depois que você recebe a mensagem, você precisa honrar ela. Se o anjo te avisa para não fazer algo, não faça. Se o anjo te confirma algo, faça. Por quê? Porque se você ignora, você está dizendo para o anjo que você não está pronto e a comunicação vai enfraquecer, não porque o anjo desiste de você, mas porque você desiste de ouvir. Lembra do Ricardo? O anjo tentou 2 vezes, ele ignorou 2 vezes. E depois, os sinais pararam. Não porque o anjo abandonou ele, mas porque o corpo etérico dele criou uma barreira de descrença. E essa barreira bloqueou a comunicação. Não faz isso com você mesmo. Agora deixa eu te contar mais uma coisa que Steiner revelou e que vai fechar tudo o que você viu até agora. Ele disse que quando você morre, quando seu corpo físico para de funcionar, seu corpo astral e seu eu superior se separam. E você passa por uma revisão da vida. Você vê tudo que você viveu, mas de trás para frente. E você sente o que as outras pessoas sentiram por causa das suas ações. E nessa revisão, você vê todos os sinais que você ignorou, todos os avisos que você descartou, todos os pássaros que apareceram para você e que você achou que eram coincidência. E você sente uma dor profunda, não uma dor de punição, mas uma dor de perceber quanto sofrimento você poderia ter evitado se tivesse prestado atenção. Mas você também vê todos os sinais que você honrou, todas as mensagens que você escutou, e você sente uma gratidão imensa, porque você percebe que nunca esteve sozinho, que seu anjo sempre esteve ali, guiando, protegendo, amando. Essa revisão não é para te julgar, é para te ensinar, para te preparar para a próxima encarnação, porque você vai voltar. E quando você voltar, você vai ter outra chance, outra oportunidade de ouvir, outra oportunidade de confiar. Mas por que esperar até morrer para aprender isso? Por que não aprender agora? Você está recebendo essa mensagem agora porque não é coincidência. Você está aqui porque seu anjo orquestrou isso. Ele te trouxe até esse vídeo, nesse momento específico da sua vida, porque tem algo que você precisa saber, tem algo que você precisa mudar, tem algo que você precisa fazer. E eu não sei o que é, mas você sabe. No fundo, você sabe. Então faz o seguinte, nos próximos 3 dias, presta atenção nos pássaros. Não força, não fica obcecado, só percebe. E quando um pássaro aparecer num momento inusitado, para, faz contato visual e escuta. Não com os ouvidos, com o coração espiritual. E depois volta aqui e comenta qual pássaro apareceu. Comenta o que você estava pensando naquele momento. E comenta o que você sentiu. Depois, porque eu vou te explicar a mensagem específica que seu anjo te enviou. Isso não é brincadeira. Isso não é jogo, isso é real. E funciona, mas só funciona se você tiver coragem de confiar. Coragem de acreditar que existe algo maior do que o que os seus olhos físicos veem. Você tem essa coragem? Então faz isso agora. Fecha os olhos por 1 segundo. Respira fundo. E diz internamente para o seu anjo, eu estou pronto, eu estou ouvindo, me mostra o caminho. E ele vai mostrar, através de um pássaro, nos próximos 3 dias. Presta atenção e lembra. Você nunca esteve sozinho. Nunca